Fala galera, começando mais um episódio do podcast Trajetória. Sou Alisson Luna, empresário, gestor de tráfego e estrategista digital. E hoje eu tô com uma convidada muito especial. Mas antes de apresentar ela, eu já quero pedir para vocês. Presta atenção no que eu vou falar agora, porque não cai o dedo. Não vai machucar o dedo, você compartilhar, você curtir, você comentar a pessoa que você quer ver no próximo episódio aqui, beleza? Então hoje eu tenho uma honra e um prazer de estar aqui comigo, uma parceira de negócio, Jéssica Dias, ela que é corretora de imóveis, vai falar um pouquinho mais dela, né? As pessoas já conhecem ela aqui na região, porém, nós vamos descobrir um pouquinho de quem era antes, a Jéssica, antes de ser corretora. Mas já vou liberar aí para você, se apresenta para a galera, fica à vontade, a casa é sua. Primeiramente, obrigada pelo convite, Alisson Luna. Nós já somos parceiros de negócios. E eu sou Jéssica Dias, corretora de imóveis. Sou mãe, tenho um menino de 10 anos e, além disso, sou filha de Deus. Show de bola. Hoje nós estamos falando com a Jéssica Dias, corretora, né? Claro. Mas antes de ser corretora, existe uma Jéssica aí que as pessoas às vezes querem saber, né? Antes de ser corretora, quem que foi a Jéssica antes de ser corretora? Eu sempre fui apaixonada por venda, então eu sempre estive no ramo de vendas. Trabalhei em vários lugares relacionados a vendas. Trabalhei em concessionária, trabalhei na prefeitura, trabalhei com consórcio, trabalhei com várias vendas. E a lista vai indo. Bem de boa. Várias listas. Coisa doida, né? Ninguém imagina às vezes, né? A pessoa olha hoje para você e fala, nossa, eu acho que ela sempre foi corretora. Na verdade, eu acho que todo mundo, né, tem uma trajetória. E a ideia desse podcast é justamente isso, contar a história das pessoas. Porque hoje você é corretora, é bem-sucedida, de sucesso, né? Então, mas antes disso acontecer, existiu, né? Uma história, existiu um processo, e esse processo que a gente vai conversar um pouquinho, né? Que faz sentido na nossa trajetória. Você trabalhou com vendas, né? A vendas, eu sempre falo para as pessoas que é a primeira profissão, né? Sim. Acho que todo mundo sabe, né? Que vendas é a primeira profissão que existiu. E hoje em dia, né? As pessoas não dão valor ao vendedor, né? Não é, você é vendedora, só que você vende imóveis, você nichou, né? Então, as pessoas hoje, elas, na verdade, elas não deram valor no vendedor, mas hoje a profissão que mais é bem remunerada é o de vendedor. Aí, independente, é que cada um faz o seu tipo de venda, né? Sim. Mas o vendedor hoje, para qualquer empresa, eu sempre falo, né, para as pessoas, você tem empresa, você tem um negócio, você precisa do quê para você sobreviver? Vender. Vender. Se você não vende, o negócio tá ficando feio, né? E quando foi que você entendeu que você soube que iria ser corretora de imóveis? Eu acredito que sempre esteve no sangue ser corretora de imóveis, mas era algo que eu deixei guardado. O meu pai era corretor e, através do meu pai, ele me incentivou a ser corretora. Primeiro momento, eu sempre mexi com a parte de financiamentos e daí depois eu fui para venda. Então, veio do meu pai, veio ele com incentivar sobre a corretagem, porque ele já vinha do ramo, né? Legal. E nesse ramo, eu imagino como nos demais, né, deve ter muitas dificuldades. E qual que é a parte mais difícil de ser corretora de imóveis? A parte mais difícil é o cliente ser fiel. O cliente, muitas vezes, ele fala comigo, com outra, com a outra, com a outros e com outros. Mas ele sempre está pechinchando o preço. Ele quer que quem abaixar o valor, ele vai fechar negócio. Mas aí eu sempre mostro o diferencial, né? Que o meu atendimento é diferente, o meu posicionamento é diferente. Então, eu acredito que, para muitos, a concorrência é difícil. É Entendi. difícil nesse sentido. E pensando assim, nisso que você falou, né? Eu acho que qualquer profissão, na verdade, né? Um bom atendimento é o diferencial. Claro. Se a pessoa não fizer um bom atendimento, não adianta ter o melhor preço. Eu posso até comprar de você a primeira vez, mas e aí? Vou voltar a comprar? Ou vai ser só aquela vez?
né? Então, pensando nessa sua trajetória como corretora. E aí, os amigos corretor, né, não ficam ofendidos não, porque ela vai falar o que tiver que falar. Mas é isso aí. E tá tudo certo, né? Doa quem doer, tô nem aí. Então, qual que é o bizu, ó? Você conhece vários corretores, você já passou por diversas, né, situações como corretora. E como que é hoje a relação de atendimento dos corretores? Que você já ouviu falar, que você já presenciou? Você acha que eles poderiam ter um atendimento melhor? Alisson, eu não quero vir lá, não quero ser ibope, mas eu acredito que tem muitos corretores, mas poucos com bons atendimentos. Poucos corretores dão uma assistência após fazer uma venda, poucos não conseguem ter uma indicação daquele cliente, não dá o atendimento até o final, não é só vender. Eu sempre falo que uma venda de imóvel não é só sobre vender, é a continuação da venda. Né? Muitas vezes, quando a pessoa compra o imóvel, ela quer... Às vezes ela é de fora, não conhece ninguém aqui. E aí ela precisa de parceiros, né? Às vezes precisa de alguém para arrumar uma calha, às vezes para arrumar uma piscina, às vezes para fazer um móveis. E os corretores não dão esse atendimento. Eles só querem vender o imóvel e não dá essa assistência para o cliente. Então, muitos corretores falham nisso. Porque eles não fazem a parte deles. Eles só fazem a parte, não fazem a mais do que a corretagem. Exatamente. Eu acho que em qualquer profissão, né? Mas como a gente está falando de corretor de imóveis, né? Então, eu imagino que, como em qualquer outra profissão, você faz a venda, você tem que encantar o seu cliente. Ele tem que se sentir assim. Eu sempre falo isso, cara. Você quer saber se você está sendo um bom vendedor, se você está sendo um bom corretor? Antes mesmo de você vender para um possível cliente, esse cliente já está te indicando. Por que que fez isso? Porque ele gostou demais daquilo que você fez. Você mostrou para essa pessoa o valor que você tem, você mostrou a transformação que você vai gerar na vida dela. Porque muitas pessoas estão comprando sonhos, não estão comprando só um imóvel. E as pessoas ficam, eu estou comprando um imóvel, os corretores, né? Vou vender esse imóvel pensando só no dinheiro. E, de fato, o dinheiro é importante. Mas o maior problema que eu vejo é que as pessoas esquecem da transformação. Que é o quê? Eu não vendo um imóvel, eu não vendo um carro, eu vendo um sonho. Eu vendo um lazer, eu vendo um tempo de qualidade com a família. É totalmente diferente de você só pensar em vender e fazer o dinheiro, beleza. Igual você falou, vendi hoje para você. Não te dei assistência nenhuma, não fiz nenhum pós-vendas, que é o ideal que todo mundo tem que fazer, ninguém faz. Não faz. Que é o mínimo que um vendedor tem que fazer. Não é nem tipo assim, não faço porque eu não sei. Cara, é obrigação saber que você tem que fazer pós-venda. Como que você vende para a pessoa e depois você não quer saber como que ela tá? Não quer saber se ela tá satisfeita com aquele imóvel que ela, né? Então, pensando nisso tudo, que é uma dificuldade na maioria das pessoas e dos corretores, que você falou que a maior dificuldade é o cliente ser fiel. Porque, na verdade, o cliente, ele tá procurando uma fidelidade em preço, pelo que você me disse. Exato. E tá esquecendo do mais importante. Só que, às vezes, o mais importante é que, de fato, o corretor não tá fazendo. Que é o quê? Encantar o cliente. Vender para ele a transformação, vender o sonho. Tem gente que tem sonho de ter um apartamento com piscina, uma casa com piscina, uma varanda grande. É o sonho. Quando você vende o sonho para a pessoa, para ela comprar é muito mais fácil. E aí que começa o negócio a ficar bom. Porque se você faz esse primeiro atendimento, você vende para a pessoa, igual eu sei, eu te conheço seu propósito. A gente sabe que existe pessoas com propósito e existe pessoas com interesse em só no dinheiro. Exato. Então, o que acontece? Tem muita coisa que não acontece na nossa vida e às vezes a gente fica pensando assim, por que eu não vendo? Por que isso não acontece comigo? Mas muitas das vezes isso não está acontecendo justamente por causa do processo, que precisa ser levado. Você precisa passar por ele, para ser transformada, para quando o que Deus tiver para trazer para a tua vida, você estiver pronta para receber. Porque ele não dá uma Ferrari na mão de uma criança. Né? Não tem como. E aí, em relação à dificuldade de parcerias com corretores de imóveis, como que é?
O negócio vai ficar... Bati mesmo, só pra ficar bravo. Vou mexer no véu. Hein? É pros corretores ficar bravos mesmo, Jéssica. Não tem problema. Não é, na verdade, assim, eu imagino que em qualquer profissão, a gente... Na minha profissão, né, gestor de tráfego, estrategista digital, os caras olham pra mim como concorrente. E sabe o que eu acho disso? Eu acho engraçado, eu rio. Porque eu falo, mano, eu não tenho concorrente. O meu concorrente sou eu mesmo. Eu olho pra mim e eu coloco eu lá atrás de mim, dentro de um carro, e fico olhando no retrovisor. E falo pra ele, ó, tô chegando. Porque eu tenho que ser melhor que eu, não quero ser melhor que ninguém. Só que se a gente se ajuda, a gente vai muito mais longe. Porque em todos os lugares que a gente vê, até biblicamente falando, você nunca viu Deus falando para as pessoas fazer tudo sozinho. Você precisa de pessoas. E como que é essa parte dos corretor? Eu vou falar especificamente da nossa cidade, que é Foz do Iguaçu. Show. Ela tem uma grande dificuldade, os corretores têm uma grande dificuldade de fazer parceria. Eles realmente nos veem como concorrentes, falam mal da gente e ainda pisam na gente, né? Fazem denúncia, muitas vezes, fala mal do corretor, às vezes coisas que nem existe para queimar o corretor. Então, em Foz do Iguaçu, eu vejo uma grande dificuldade de parceria. Muitos são concorrentes e eu acredito que a parceria ela existe para fluir mais vendas. Mas os corretores daqui têm totalmente essa restrição. Doideira, né? Doideira. Ainda mais quando a gente é corretor autônomo, né? Como eu sou uma corretora autônoma hoje, tem uma grande dificuldade. Mas tem um pessoal aí se movimentando em Foz do Iguaçu que as coisas podem mudar no futuro. Top. E é isso, eu acho que em qualquer profissão, as pessoas elas têm que se apoiar. Porque assim, hoje as pessoas podem estar te criticando, te julgando, falando tudo que você está fazendo. Só que amanhã ela pode precisar de você. E é aquela frase que o pessoal fala assim, o mundo dá voltas. Mas não dá volta, não. O mundo, ele capota. É verdade. Ele capota. E essa pessoa que normalmente é a pessoa que mais te critica, é a pessoa que mais precisa de ajuda. E ela normalmente ela te critica por quê? Normalmente as pessoas criticam nós porque é aquilo que ela precisa mudar dentro dela. Sabe quando a pessoa te julga, fala assim, você é mesquinha, você é sem humildade, você não tem isso, você não tem aquilo. Isso é tudo sobre a pessoa. Sobre a pessoa, não é exatamente. sobre você, é sobre a pessoa. Ela não tem humildade de reconhecer que talvez você é muito melhor como corretora do que ela, ou do que ele. E aí a pessoa fica criticando, julgando, inventando história, justamente para querer derrubar. Eu não vejo que a gente tem que ser melhor que ninguém. Nós temos que ter essa humildade que nós estamos aí para aprender e para ensinar. Exato. Eu vejo que todo mundo sabe um pouco. E se todo mundo passasse o pouco que sabe para as outras pessoas, o mundo estaria melhor, com certeza. E foi daí que nasceu o Café com as Corretoras. Exatamente. É isso, né? É isso. Café com as corretoras e corretoras posicionadas. Qual que é o intuito disso aí? Fala pra gente. O intuito é que as corretoras se unem em vez de ser inimigas. E o intuito é passar um pouco daquilo que eu sei, daquilo que eu tô fazendo. Que é se posicionar no Instagram de uma forma que você consegue captar mais clientes, consegue captar mais leads, né? E consegue se gerar conectar, mais autoridade também, gerar né? mais autoridade e se conectar com outras pessoas. Isso é importante, né? Acho que em qualquer negócio, né? Eu tava falando aqui mais cedo, né? A nossa conexão gera muito frutos, né? Tanto pro seu lado quanto pro meu lado, né? Mais pro lado dele, gente. Mas tá tudo certo, né? Vem a mim, tamo aí. Mas é muito importante o network, porque imagina, né? Hoje, a gente tá aqui nessa sala de podcast por causa de um network. Se não fosse talvez uma pessoa que tá tirando foto ali agora, que é o Lucas, a gente não estaria aqui. É verdade. Então, o quê? Um vínculo de pessoas, né? Que é o famoso network, é a coisa mais importante que existe hoje. As pessoas. Vai ter empresa, tem que ter pessoas. Vai ter negócio, tem que ter pessoas.
Não tem você sozinha. Não vai longe sozinha. Não tem como. E esse é o intuito do Café com Corretoras. Você sozinha não vai. Hoje até recebi um feedback, fiquei muito feliz. Porque eu vejo que é um trabalho de formiga, mas que eu tô fazendo aquilo que tem que ser feito. E é isso. E ensinar aquilo que eu sei, o pouco que eu sei, mas que para algumas pessoas faz a diferença na carreira. Isso é muito importante, porque eu brinco, às vezes falo, né? A gente é cristão, né? Então a gente acaba... Às vezes a gente não sabe tudo da Bíblia, né? Não. Só que o pouco que a gente sabe, se a gente sabe um versículo, a gente sabe mais do que quem não sabe nada. E trazendo para nossas vidas, se você sabe alguma coisa na sua profissão que as pessoas não sabem, e elas estão procurando saber, é porque já de fato aquilo que para você parece pouco, para outra pessoa pode ser transformador. Exato. Tem pessoas que eu falo bem assim, pô, você sabia que tem como fazer anúncio assim, assim, assim para sua empresa? Ela fala, mentira. Eu falo, você não sabia? Pô, 2024, depois de uma pandemia, do que tudo aconteceu, e ainda existe pessoas, e vai sempre existir, pessoas que não sabem de coisas simples, que para você é simples, que para mim é simples, só que para as outras pessoas é uma novidade grande. Isso é louco, porque tem muita oportunidade no mercado, né? O Café com Corretoras, ela me trouxe muitas oportunidades. Sem eu querer, já gerou muitas oportunidades. E eu estou aproveitando as oportunidades, né? E o Café com Corretoras vai crescer. As cidades que eu consegui a conexão de estar fazendo café, ele vai estar se encaminhando aí para o Brasil todo. É isso aí. E quando que foi que você percebeu que a importância de você estar bem posicionada na rede social? O público que eu comecei a atender. O público que eu comecei a atender, ele começou a exigir mais de mim. Que eu seja cada vez melhor. Então, o público que eu trabalho hoje é ticket médio, alto padrão. Então, ele me trouxe que eu tenho que ser posicionada. Para gerar mais autoridade, para gerar mais conexão, para gerar mais resultados. E qual que foi o impacto disso? Você se posicionar? Teve mais vendas? Você conseguiu conexão com pessoas, vamos se dizer... Além da inveja que se conectou na nossa cidade. Normal, né? Eu consegui gerar vários negócios me posicionando. Mais autoridade, como eu já falei, mas muito mais vendas, muito mais conexão e mais autoridade. Show. E quando você percebeu assim que nem sempre ou sempre você já esteve no meio do digital? Não. Desde o início, olhando lá para o iníciozinho, comecei a corretagem. Você já estava no digital? Não, foi pós-pandemia, né? Foi aonde virou a chave. Virou a chave. Foi após pandemia. A necessidade, acredito que todos nós tivemos mais tempo para parar e analisar algumas situações. Foi quando eu virei a chave. Preciso fazer vídeo, preciso filmar, preciso gravar, preciso postar mais story, preciso tirar mais fotos, preciso ter mais imóveis, preciso me conectar mais com pessoas e a necessidade do público de estar mais presente na rede social. E isso me gerou muita autoridade e muitas vendas. 80% das minhas vendas hoje é do Instagram. Do Forte. Posicionamento. Ouviu essa, né? 80% das vendas no Instagram. E você talvez está nos assistindo pelo YouTube aí, né? Não tem Instagram da tua loja, não tem Instagram do seu negócio e quer que aumente o faturamento, quer que se torne referência, quer que se torne autoridade. Como que isso vai acontecer se você não se posiciona? E o posicionamento não é só sobre só o Instagram. Por exemplo, a gente vê o posicionamento está em tudo. A forma que você fala, a forma que você se veste. Sim. Os lugares que você frequenta. Os lugares frequenta. que você frequenta. É tudo aquela questão que eu sempre comento sobre a frequência e sobre o ambiente.
As pessoas que você anda, os ambientes que você frequenta é que vai de fato levar você para o nível que você quer. Imagina, se você for a pessoa mais sábia da sala, qual a graça que tem? Para você talvez seja legal. Não estou falando para você, Jéssica, é para você que está nos assistindo, para mim, Alisson. Qual a graça que tem? Se você nunca é puxado, se você nunca é amassado para poder evoluir. Porque você já sabe, mais que todo mundo. O que eu sempre falo? Pô, busque estar com pessoas que estão no nível acima que você. Porque você vai ter que correr atrás. Você sempre tem que caminhar, né? Não tem para jeito. Para que você consegue evoluir, né? Nessa trajetória, qual foi o maior erro que você cometeu como corretora? O meu maior erro foi, muitas vezes, se acomodar e não correr mais atrás. De não buscar mais clientes, de não fazer mais vendas, de... Quem sabe... Faltou um pouco aí de... Às vezes a gente... Algumas situações na nossa vida nos desanima. Em algumas situações. Não estou falando sempre. E possa ser que em algum momento desse desânimo ou dessa trajetória eu possa ter falhado com algum cliente. Entendi. A gente erra, né? Mas a gente tem que aprender com nossos erros e não cometer novamente. Exato. Não é isso? Porque existe uma frase popular, né? Que diz bem assim, esse vai dar corte, hein? Prepara. Deixa eu ficar aí. Existe um ditado popular que diz bem assim: errar é humano. Né? Errar é humano. Persistir no erro é burrice. É burrice. Mas eu vou além. Eu falo que errar é humano. Continuar errando, persistir no erro, é uma escolha. Porque você tem o poder de escolher não errar mais. Você escolhe errar novamente, você está escolhendo, hein? Até pode ser uma burrice, mas é uma escolha que você faz. Você tem a escolha de não fazer e a escolha de fazer. Você escolhe fazer. Então, errar humano? É humano. A gente vai errar. O que precisamos fazer? Errar rápido, aprender com o erro, consertar e nunca mais errar de novo naquela área específica. E aí, a gente erra, a gente falha. Todo mundo vai errar, todo mundo vai falhar, porque nós somos seres humanos. Mas nem só de erro vive o homem e a mulher. Né? Tem acertos também. E o maior acerto que você teve aí na sua trajetória como corretora? Vender vários imóveis para o mesmo cliente. Esse foi o maior acerto? Um dos maiores. E por que você acha que é o maior acerto? Porque eu consegui fidelizar o cliente. Consegui fazer que ele confiasse em mim e pudesse indicar famílias, parentes, amigos. E acredito que quando você faz um bom trabalho... Acredito não, quando você faz um bom trabalho, você recebe indicações. Você está em movimento. E o que te motiva a fazer o que você faz? Realizar sonhos é para poucos. Mas poder fazer parte dos sonhos dos meus clientes, isso para mim é gratificante. Poder ver o sorriso de cada cliente, de cada família. Isso faz sentido cada vez mais que eu estou na corretagem por algum motivo. E é realizando sonhos que a transformação de famílias através da compra de um imóvel me realiza. Top, muito top. Tem muita gente que pensa que a motivação é o dinheiro. O que me motiva é o dinheiro. E aí existe um grande problema, porque quando a pessoa tem a motivação no dinheiro, o que acontece? O dinheiro acaba virando o senhor da pessoa. E, na verdade, o dinheiro ele tem que ser nosso escravo. Exatamente. Ele tem que trabalhar para nós, não é nós trabalhar para buscar ele.
E as pessoas, às vezes, elas esquecem desse pequeno detalhe que faz total diferença. Por que que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Por que que isso, aquilo, um monte de coisa, tem um monte de porquê, mas nunca eu pergunto para quê. Para que isso está acontecendo? Para quê? Aí você vai entender, para isso. Estou passando por isso, por aquilo, para lá no futuro ter isso, aquilo e aquilo. E aí quando a pessoa coloca o dinheiro como prioridade, ela esquece do principal, que é as pessoas. Eu ia falar isso. Hoje as pessoas buscam muito sobre o que elas querem, que é carro, casa, dinheiro, ostentação, viagens, e esquece que nós somos humanos e que para qualquer negócio nós precisamos de pessoas. E nós tratamos muitas vezes as pessoas mal, de mau humor, e não consegue entender, às vezes, a dor do cliente, ou a dor daquela família, ou a dor daquela pessoa que está buscando um imóvel. Então, isso para qualquer profissão, as pessoas esquecem do valor da pessoa. O que vale é o dinheiro, não a pessoa. E para mim, são as pessoas que valem mais que o dinheiro. Agora você deu um gancho pra gente fazer um negócio top. Já perguntei isso pra você. E você já sabe a resposta. Mas imagina, tudo isso... Eu ouvi num corte uma vez num podcast sobre isso que a gente tá falando, sobre as pessoas, sobre o valor das pessoas, sobre o valor do dinheiro. E uma vez eu perguntei isso pra você, não sei se você vai lembrar, mas eu falei bem assim, Jéssica, se você acordasse hoje com 1 milhão na sua conta, como que você se sentiria? Essa é uma pergunta. Para mim responder. Vamos lá. Se você acordasse com 1 milhão na sua conta hoje, como que você sentiria? Me sentiria bem, mas não seria tudo. Tá. E se amanhã você acordasse com 5 milhões? Como que você se sentiria? Quero saber do sentimento. Ficaria feliz. Muito feliz? Ficaria feliz. Não, sem querer esconder o jogo. Pô, 5 milhões na sua conta. Ia ficar feliz ou não ia? Ficaria feliz. Beleza. E se fosse 10 milhões? Ficaria feliz. Só que se fosse 10 milhões e você não pudesse acordar? Não significaria nada. Exatamente. E é por isso que o dinheiro não é tudo para mim. Exatamente. É por isso que eu ajudo pessoas, ajudo as corretoras, continuo fazendo aquilo que eu tenho que fazer. E isso é o mais importante. Por quê? Porque a gente acabou de dar um exemplo aqui. Se você tivesse 10 milhões na sua conta, mas se você não pudesse acordar, isso significa que a sua vida vale muito mais do que 10 milhões. Só que as pessoas esquecem desse pequeno detalhe. Que a vida, a sua vida, a vida de quem está nos assistindo, a vida das pessoas é mais importante que o dinheiro. Isso que as pessoas esquecem. Por isso que quando uma pessoa, às vezes ela vai abrir uma empresa, ela vai prestar algum serviço, eu sempre falo, monta lá, velho. É a base da base, missão, visão e valores. Vai ligar para um propósito que gera a cultura do negócio. Todos os seus colaboradores que entrar na tua empresa vai saber a missão, a visão e os valores. E isso gera a cultura da empresa. Todo mundo vai estar interligado na cultura. E uma empresa com cultura forte vai longe. Agora você pega aí, tem um monte, conheço um monte de gente que só vai assim, não, vou abrir mais uma empresa. Abre lá, mas não sabe nem para onde vai. Só vai abrir porque eu quero ganhar dinheiro. Eu sei que aqui dá dinheiro, abre a empresa. E aí? Contrata funcionário, contrata ali, sempre você presta atenção nas empresas aí, sempre tem gente trocando de funcionário, sempre tem, as pessoas não se mantêm no serviço, por quê? A empresa não tem cultura, que sentido faz até para o colaborador ficar? Não tem projeção de crescimento, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não faz sentido. Então quando a gente entende o propósito, a gente entende que de fato a gente está aqui nessa terra de passagem. Hoje eu estava na academia falando com
com o irmão. Falei, cara, você já parou pra pensar que a gente vai morrer? A gente vai morrer, velho. Você pode estar, tipo, agora, nós estamos aqui. Amanhã eu posso não estar aqui. Amanhã você pode não estar mais aqui. E aí você ficou correndo atrás do dinheiro, e às vezes deixou o mais importante, que talvez é tua família, que talvez é teu filho, tua filha, namorado, esposo, família, pai, mãe. Deixou tudo isso de lado buscando dinheiro. Mas e aí? E se o amanhã não existir? Valeu a pena a corrida? É forte, né? Forte. A gente tem que pensar nisso. As pessoas precisam pensar nisso. Então, mais uma vez, gente, compartilhe isso aqui. Compartilhe para as pessoas, que as pessoas precisam entender esse tipo de assunto que a gente está falando aqui. Que é sobre as pessoas. Tudo é sobre pessoas. Jesus veio nessa terra para quê? Para as pessoas. Para curar pessoas. Para salvar pessoas que estavam perdidas. Para dar salvação, né? Entendeu? Mas, voltando pro papo mais... O negócio aqui é assim mesmo, gente. Já virou no cristão. O negócio é que o papo é desse jeito. Quem já tá acostumado a assistir já sabe que desse jeito não tem como. Não tem como tá nesse podcast e não falar de Deus. Não tem como, porque senão eu não estaria fazendo aquilo que eu fui chamado. Todos, né? Tá lá em Mateus, né? 28:19. Ide. Não preciso falar o resto. Amém. Quais são os maiores desafios como corretora de imóvel? Os maiores desafios não conseguir vender todo dia. Todo dia? Você conhece um corretor que vende todo dia? Não. Mas eu gostaria de vender todos os dias. Até eu, né, que não sou corretor. Se fosse fácil vender todos os dias, até eu ia ser corretor. Uau! Né? Você ia ser uma excelente corretora, imagina, Alisson. Já pensou? Todo dia sai uma venda. Quem dera fosse fácil assim. As pessoas entram nas profissões achando que é fácil. Eu vou ser corretor agora porque tá na moda. Todo tá na moda e ganha dinheiro. Somos ricos. Exatamente. Vai pensando no perrengue. E os perrengues? Ninguém conta. Ninguém conta. Até porque no Instagram mostra o quê? Aquilo que a gente quer. Exatamente. E a mentira, né? Tem Muita gente que mostra a mentira no Instagram. Muita gente mostra aquilo que não é verdade. E nós não estamos aqui na Terra para não mostrar a verdade. Nós estamos aqui para mostrar a verdade. Por quê? Porque somos filhos de Deus. E por quê? E a porque verdade vos libertará. Tará. Em João. Nada a ver, nada a ver. Tudo a ver, tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Tem tudo, é tudo sobre ele, né? E você falou de propósito, Alisson. Muita gente está falando de propósito. Muita gente quer o propósito. Muita gente é guru de propósito, né? O tempo todo nós estamos ouvindo sobre propósito. Mas será que as pessoas hoje sabem o que é propósito? Será que elas estão fazendo o que é realmente propósito? Não sei se você se pergunta sobre isso, mas eu me pergunto. Eu não só pergunto, como eu já confrontei algumas pessoas que falam muito de Deus, que falam muito de propósito, que não sei o quê, que é isso, aquilo, mas no final você sabe que é tudo para vender. É tudo sobre fazer dinheiro usando a palavra de Deus, usando o tal do propósito. Exatamente. E isso é muito perigoso, porque tem muitas pessoas ruins parecendo ser boas. É tipo aquela historinha da Bíblia, sabe? O lobo vestido de ovelha. É tipo isso. O cara, a pessoa, a mulher, o homem, sei lá, independente, fica vendendo algo usando a palavra de Deus para poder pegar o dinheiro das pessoas. É o que mais tem. O que mais tem, você vê na internet aí. Tem o que mais tem. Guru cristão, né? É moda agora. É moda. Se eu não falar de propósito, eu não vendo. Parece que é isso. Ou é um alerta também pros cristãos, né? Começar a pensar um pouco, né? Falar, pô... Porque você parar e pensar, os gurus que vendem, a maioria é pros cristãos, né? Mas nós só vamos saber da verdade, Alisson, desses gurus sobre propósito, lendo a Bíblia. É, ué. E muitas vezes os cristãos não lê a Bíblia.
Esse é E um como problema. eles vão saber da verdade? Então, acreditam mesmo que as pessoas estão falando de propósito na internet. Várias pessoas usam a internet de venda, usando venda da forma errada. Da forma errada. Sim, e é muito louco isso, porque é complicado. Eles não sabem o peso que tem isso que eles fazem. Eles não sabem, velho, o peso. Ah, vou usar do propósito para vender. Vou usar da palavra de Deus para vender. E é por isso que a gente falou um pouquinho mais cedo, né? Que conhecereis a verdade vos libertará. É justamente para isso. Para quem não conhece, conhecer para não ser enganado. Pensando nesse quesito, né? De negócio. Porque a verdade, ela vai nos libertar de várias coisas. Vai ser para a gente ser curado, ser transformado. Então, mas nos negócios, né? O cara pode falar qualquer coisa para você se acreditar. Só porque ele usa a palavra de Deus e se diz cristão. E aí você é cristão, vai lá. Eu sou cristão. Também, vou te vender um serviço. Irmã, vou te vender. Nós somos cristãos, entendeu? Proposta, Deus. Aí você às vezes fala assim, pô, o cara é cristão. Porque você como cristão, você fica pensando assim, pô, tem que confiar nas pessoas. Eu tenho que acreditar nas pessoas, na verdade, né? Porque a palavra diz assim também. Maldito o homem que confia no homem. Mas a gente tem que acreditar nas pessoas. Que elas têm um jeito. Talvez não é do dia pra noite, né? Que vai mudar, vai acontecer alguma coisa, mas precisamos acreditar. E a transformação, ela só vem com o tempo. Não tem jeito. E os maiores desafios, então, como corretora? Já até esqueceu, né? Na verdade, eu acredito que toda... Que você falou assim, ó, o maior desafio, você falou, era não vender todos os dias. Esse é o maior desafio mesmo, para qualquer pessoa. Né? Então, dentro da corretagem, eu não sei, sendo bem sincero, eu conheço alguns corretores, conheço algumas pessoas, que tem pessoas que não vendem nem, tipo, fica 3, 4, 5, 6 meses... Sem vender. Sem vender. E muitas das vezes a pessoa, ela desiste, né? No meio desse caminho aí. Porque... Uma coisa assim que eu vejo é o corretor de imóveis, às vezes chega em mim. Teve até um capítulo essa semana. Nossa, não tá vendendo, né? Desde o ano passado tá ruim, não sei o quê. Mas... Como assim? Como assim? As pessoas estão vendendo. As pessoas estão vendendo, as pessoas estão comprando. Se você falar com uma lista de clientes que você tem na agenda e perguntar para ele qual foi o último imóvel que ele comprou, ele vai falar que é um lançamento que acabou de lançar. Então, vem falar para mim que não está vendendo, eu sempre me questiono. Por que eu não estou vendendo? O que eu estou fazendo de errado que eu não consigo vender? Algo está errado. Para mim não estar vendendo. Não estou dizendo todos os dias, porque vender um imóvel todos os dias realmente é algo desafiador. Ainda mais na cidade de Foz do Iguaçu. Mas um imóvel por mês, 2 imóveis por mês, o corretor tem que estar vendendo. É possível, né? É possível. Então, às vezes tem pessoas aqui, corretores iniciantes, pega isso. Às vezes está difícil. O caminho está sendo difícil, a jornada, a trajetória está difícil. Mas quando você começar a pegar vamos dizer assim, o time da parada, né? Você vai entender que uma coisa vai levando a outra. Você atende muito bem um cliente, talvez ele nem compra de você. Esse é um outro ponto. Isso é muito importante. Atendimento é uma coisa que a gente já falou no início, mas vou voltar aqui, porque isso é muito importante. Às vezes você vai atender um cliente e aí ele pega e não compra de você. Sabe o que você faz? A maioria, né? Você não faz isso. Que você fizer, vou nem falar. Mas o que as pessoas fazem? Ele não comprou, esquece o cliente, deixa pra lá, começa a tratar mal, não dá a atenção que deveria dar. Só que ele esquece que esse cliente, ele tem amigos que às vezes poderia comprar o imóvel. Ou poderia indicar, ó, essa aqui é uma corretora. Eu não comprei dela porque não tinha talvez o que eu queria, mas ela me atendeu muito bem. Ela foi atrás daquilo que eu precisava, fez de tudo
para que eu conseguisse comprar, pelo menos. Já aconteceu de eu vender o serviço para outra pessoa. Ah, você faz isso? Não faço. Você vê direto, né? A gente conversa um pouco sobre isso. A pessoa ela tem o serviço, eu vou lá, eu não faço serviço, mas tem um gestor amigo meu que faz. Por isso que eu falei que eu não acho que é sobre concorrência, é sobre a união para as pessoas se ajudar. Eu não faço aqui, eu não quero fazer, mas eu tenho um amigo que faz. E eu soluciono o problema do cliente, o cliente fica feliz. Eu lembro disso muito bem na época que eu trabalhava em farmácia. E hoje eu aplico isso muito dentro do meu negócio. Mas na época de farmácia era muito top. Porque as pessoas iam lá na farmácia pegar o medicamento do Farmácia Popular, que é gratuito. E os balconistas, os farmacêuticos, não recebem uma comissão boa em cima daquilo. Tem alguns que nem recebem. E aí, o que acontece? A maioria das pessoas não queria atender as pessoas do Farmácia Popular. E o Alisson aqui fazia o quê? Deixa comigo. Vem em mim, pode deixar. Não, Farmácia Popular, deixa comigo. Eu pegava a pessoa, chegava lá, losartana, hidroclorotiazida, atenolol, captopril. Pô, tá morrendo mesmo, a tia. Já pensava, tá morrendo. Já tá com problema, tá aqui com problema. A pessoa, ela vem na farmácia, tá doente, tá com um monte de problema, aquele monte de medicamento. Falei, o que é que eu vou fazer com a Dona Maria? Dona Maria, já feriu a pressão hoje? Não. Quer aferir? Pô, você faria isso? Com certeza. Ia pra salinha, sentava a Dona Maria, aferia a pressão e ia conversando. Dona Maria, esses medicamentos aqui, eles causam dor nas pernas, às vezes você sente cãibra, cansaço. Ah, rapaz, eu sinto isso mesmo. Eu falava assim, pois é, Dona Maria, existe um medicamento, Dona Maria, se você estiver vendo, né? Ó. Dona Maria. Existe um medicamento chamado Complexo B. Ele serve para isso. Inclusive, os médicos deveriam indicar junto aqui, porque o hidroclorotiazida, ele solta a urina, você perde sais minerais e ele vai te dar ali cãibra. Vai perder potássio, e é verdade. E aí, de fato, ela falou assim, pô, eu tô precisando disso mesmo, me sinto cansada. O que é que eu fazia? Farmácia Popular, não ganhava quase nada, dava um excelente atendimento e vendia uma vitamina, que inclusive era a meta que a gente tinha de vender de vitamina. Então, todo Farmácia Popular, diabetes. Nossa, diabetes chegava lá, os caras, não, diabetes não dá pra... Porque depois você começa a fazer, o povo começa a copiar, né? A galera começa, não, deixa que Farmácia Popular eu vou. Mas não tem jeito. Quando você sabe fazer e você faz por um propósito também, que é ajudar as pessoas, lá na farmácia eu já tinha isso, eu gostava de ajudar as pessoas. Às vezes, tipo, a pessoa ia lá com dor de garganta. Eu falava assim, pô, tem uma bala de gengibre aqui, velho. Manda água pra dentro e bala de gengibre. O patrão ficava louco. Como assim, mano? Tinha que ter metido uma amoxicilina, nimesulida, um spray, isso, aquilo. Enfiado o remédio no povo. Só que a pessoa não precisa. Não precisa. Só que o que eu quero dizer isso tudo? O atendimento diferenciado. Sabe o que acontecia? Às vezes tinha fila na farmácia esperando para ser atendido por mim. Por quê? Deu um melhor atendimento. E às vezes a pessoa ela nem comprou a vitamina naquele dia, mas no dia que ela precisou, sabe quem ela procurou para comprar? Você. Por que os corretores não fazem isso? Por que os vendedores não fazem isso? Muitas vezes, Alice, falando de corretores, eu não atendo aquele nicho muitas vezes, porque eu não tenho o imóvel, muitas vezes eu não tenho acesso àquele imóvel, às vezes eu não conheço o construtor, às vezes eu não tenho. Eu mando o cliente para o corretor. E sabe o que ele faz? Nem agradece. Nem me passa um feedback se o cliente foi bem atendido ou não. Tem que perguntar pro cliente. E aí, como foi? Nossa, imagina se ele fala assim, que o corretor me atendeu mal demais, Jéssica. Pois é. Já pensou? Isso é um problema. Isso é um grande problema. Mas... Eu não deixo de atender, Alisson. Eu entendi, é o que a gente sempre fez. Você não deixa de atender, você resolve o problema do cliente. É isso, tem que ser feito isso. É exatamente isso. Porque quando ele precisar, você acha que ele vai no cara ou vai em você? Vai em você. O cara pode até ter vendido pra ele, mas ele, na cabeça, no subconsciente, que assim, quem me ajudou foi a Jéssica. Aconteceu isso recentemente. Top. E agora, como vida, como
corretora, fica à vontade para responder. Qual é o seu maior medo? Ir embora dessa terra sem ter feito tudo que eu deveria ter feito. Ajudado as pessoas, meu filho uma boa faculdade, o meu filho bem encaminhado, minha mãe bem, meus irmãos e as pessoas que estão à minha volta. O meu intuito é sempre ver todos bem. E o que significa sucesso para você? Todos nós temos o direito de ter sucesso, mas nem todos estão preparados para receber o sucesso. Então, o sucesso vem através do seu trabalho. Se você fizer um bom trabalho, o sucesso vai vir. Mas se você não fizer um bom trabalho, ele não vem. O significado do sucesso, para mim, ele é importante, mas ele não é tudo. Isso é forte, sabe por quê? Porque se a gente olhar para nossas vidas, ou então, né, quem está assistindo aí, se você não está tendo sucesso, é por quê? Porque a gente não está fazendo o que deveria ser feito. Você acabou de falar. Pô, se eu não estou tendo sucesso naquilo que eu preciso, é por quê? Porque onde eu estou errando? Aonde eu estou deixando? Onde está sendo a falha? A gente precisa descobrir. Porque não é aquilo que você falou. Existem pessoas que trabalham e às vezes não têm o sucesso. E aqui nós estamos falando de sucesso mesmo de negócio, tá? Porque, por exemplo, para mim sucesso é minha família. O significado de sucesso é eu chegar em casa, ter minha esposa e minha filha. É que eu não casei ainda, Alisson. Quem sabe quando eu tiver o varão, vai ser o contrário. Vai mudar. Mas a minha família é a base de tudo. Minha mãe, meu filho. Não, mas é exatamente. É porque a gente está falando diretamente na parte do empreendedorismo, do negócio. Então, se você é empreendedor, empresário, não tem o sucesso que você almeja ter, é uma coisa muito simples. Se até aqui eu estou fazendo isso não está dando certo, não está dando certo, cara, tá na hora de mudar, hein? Muda a estratégia, né? Muda, não tá dando certo muda isso aqui. Muda os funcionários, muda a rota, a função, o nicho, né? Tem que fazer alguma coisa diferente, porque assim, tá quebrando a cabeça naquilo. Não tá dando certo, não tá vendendo, não tá acontecendo, não tá tendo sucesso. E você continua com as mesmas atitudes, como que vai ter um resultado diferente? Não tem como. Não tem. Não tem. E não adianta. Tem muita gente que fala assim, mas Deus proverá. Mas Deus. Você tá fazendo a sua parte? É tipo assim, é muito louco isso aqui. Uma vez eu lembrei de uma história. O cara falou assim, cara, Deus proverá, mano. Tô orando pra Deus abrir uma porta de serviço. Eu falei, é mesmo? E quantos currículos você já entregou? Nenhum. Vai ficar sentado lá a bunda no sofá. Vai ficar deitadinho na rede para ver se vai cair a bênção. Deus, ele sempre abençoa as pessoas que estão em movimento. Você vê lá, ele pega lá o pescador. O pescador tava parado? Não, mano, tava pescando, tava em movimento. Sai daí, vem pra cá. Você não vai pescar mais peixe. Se você pegar todas as histórias ali, você vai ver. Ele não escolheu um Zé Ninguém e falou assim, você não tá fazendo nada, é você que eu quero. Não foi isso. Sempre era alguém que estava em movimento. Mas falamos de sucesso, falamos de erros, falamos de acertos. Qual foi, na tua trajetória, o melhor conselho que você já recebeu? Esse é brabo. Esse todo mundo fica um minuto de silêncio, só um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta. Conselho? Uhum. Não para, Jéssica. Continua. Top demais. Não para e continua. Persiste. Por quê? Porque o sucesso vai vir. Por quê? Porque você está em movimento. Você está trabalhando. Quando você estiver parada, sem nenhum movimento, aí você tem que desconfiar. Algo de errado não tá certo, né? Algo de errado não tá certo.
Então, você precisa, se você está em movimento, você está fazendo, você tem que persistir. E foi um conselho que eu recebi há 1 ano atrás. Muito bom. E, olhando para a profissão de corretor, ou qualquer profissão, né? Você já deve ter ouvido muito isso, mas eu vou te perguntar, você conheceu corretores que ficavam reclamando da profissão ou do emprego em si? Todos os dias. Todos os dias eu tenho um corretor reclamando que não está vendendo. Todo dia? Todo dia. O cara reclama. Todos os dias. Esse corretor que você está falando, pode ser generalizado, tá? Mas ele tem carro? Não. Tem moto? Não. Tem uma casa? Não. Tem uma família? Tem. Beleza. Não tem carro? Alguns corretores não têm carro. Olha que louco, né? Mas ele tem um salário. Corretor não tem salário. Mas ele recebe quando ele vende. Só quando ele vende. E quando ele vende, ele tem a comissão dele. Tem. E quando ele tem a comissão dele, o que ele faz? Aí, cada um sabe o que faz, Na verdade, eu vou te falar o que ele faz. Ele reclama que é ruim, que aquilo que ele ganhou é pouco. Isso é muito louco, sabe por quê? O carro só estraga. Você estraga o seu carro, né? Meu carro vive estragando, velho. O meu também. Meu carro vive estragando. no... Mas olha lá. Se o seu carro estragou, só estraga o carro quem tem carro. Só estraga a moto quem tem moto. Aí a pessoa tem um salário, talvez não é o melhor que ela tem. Não é o melhor que ela gostaria de ter. Mas tá reclamando, velho. Aí eu fico imaginando Deus lá em cima, assim, falando bem assim: ô filho da bênção, eu te dou lá tantos mil nisso aqui, tu reclama. Você não dá nem valor no pouco, como que eu vou te dar muito? Se no pouco você já é ingrato. Não tem gratidão pelas pequenas vitórias? Já a galera não para pra pensar, velho. Se seu carro tá estragando, é porque você tem um carro abençoado. E você sabe que a minha vida mudou muito depois que eu parei de murmurar. Eu tinha esse pequeno problema, Alisson, de murmuração, de reclamar. Que isso não tá bom, isso precisa melhorar. E quando eu virei a chave da mudança, de parar de reclamar e agradecer, parece que o céu se abriu. E as coisas começaram a acontecer. As pessoas deveriam agradecer mais ao invés de reclamar. Tira a reclamação da sua vida. Faz um teste. Uma semana sem reclamar. As coisas vão começar a acontecer. Então se prepara. Você tem que estar preparado. Se você não se preparar para aquilo que você vai receber através das suas ações, Deus não vai te dar. É sobre isso. E indo já para a finaleira, nosso tempo está acabando, infelizmente. Era meia hora, já gerou alguns minutos a mais. Não era meia hora. Meia hora era caô, só para você ficar acelerado. A gente falou sobre conselho, né? O melhor conselho que você recebeu foi: não desista. Persista. Né? Persista. E para quem está começando agora, na parte de corretagem mesmo, né? Corretora de imóveis. De imóveis. Não tá saindo, a minha voz tá só o rouquidão hoje. Corretora de imóveis que tá começando, iniciante. Qual o conselho que você deixa para elas? Não desista, persista. Mesmo que tá 1 mês, 2, 3, 4, 5 meses sem vender. Só muda, né, a estratégia de venda. De captação de cliente, de vender. Não desista, persista. Top demais. E é isso aí, galera. Infelizmente, acabou. Nosso tempo acabou.
plateia ali já pediu, já mandou ali os minutinhos. Eu falo mesmo, eles ficam bravos comigo e eu não tô nem aí. Jéssica, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter aceito o convite. Foi um prazer, uma honra poder ouvir um pouco mais da tua história, conhecer um pouco mais da trajetória e bater esse papo, né, que sempre é muito importante. Fechou? Obrigado. Obrigada, Alisson, pelo convite. Mais uma vez, achei que eu nunca ia vir aqui, né? Mas graças a Deus chegou o tempo, o momento. No tempo certo, né? E obrigada. Deus, ele não atrasa nem adianta, ele vem na hora certa. E sucesso na sua trajetória, que o Alisson possa convidar milhares de empresários, de pessoas que estão começando aí, que tem uma trajetória para contar aqui no podcast do Alisson. É isso aí, fechou? Sucesso. Obrigado.